Capítulo 1213, Olho da Vida. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachon Padrim. Matem todos aqui. O capitão do pequeno grupo de soldados ordenou cruelmente. Havia 6 homens nesta equipe. O capitão era um deus verdadeiro de 3º grau, enquanto o resto eram deuses verdadeiros de 1º grau. Zhao Feng examinou a facção para a qual foi teletransportado. Naquele momento, havia apenas alguns deuses verdadeiros de 1º grau e um pequeno número de especialistas semideuses. Além disso, havia também os velhos, fracos e enfermos que estavam abaixo do reino da luz mística. Parece que esta não é uma guerra comum entre facções 4 estrelas. Deve ser uma guerra entre facções de 4 estrelas e meia. Zhao Feng falou para si mesmo. Em uma batalha entre facções 4 estrelas, uma pequena equipe nunca conteria tantos especialistas deus verdadeiro. Além disso, a escala da batalha no horizonte estava fazendo com que os céus estremecessem e a terra tremesse. 20 a 30 poderosos deuses verdadeiros provavelmente estavam participando daquela batalha. Se for uma facção de 4 estrelas e meia, este lugar deve ser o território do Portão da Grama Espiritual. Depois de matar o Senhor da Ilha Pena Celestial, Zhao Feng obteve um novo mapa que deu a ele alguma compreensão das facções que fazem fronteira com a Baía do Oceano Azul. Já que esta era uma guerra entre facções de 4 estrelas e meia, as facções de 4 estrelas administradas por essas facções de 4 estrelas e meia naturalmente tiveram que participar também. A facção de 4 estrelas para a qual Zhao Feng havia se teletransportado era provavelmente um dos participantes no campo de batalha, e seus especialistas provavelmente haviam sido enviados para a frente. Svish. Uma antiga bússola de bronze apareceu na mão do capitão do grupo. O capitão deu um tapa na bússola, fazendo com que uma cortina transparente de luz amarela voasse para o céu. Ao atingir uma certa altitude, a cortina amarela de luz se espalhou, formando uma barreira amarela tênue que envolveu completamente a facção. Vosh. 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 Posteriormente, o grupo avançou contra a facção e deu início ao massacre. Avançar. Matem esses canalhas. Os lutadores restantes na facção imediatamente atacaram, todos eles destemidos em face da morte. No entanto, eles simplesmente não eram páreo para este grupo. Ao avançar, eles estavam apenas se enviando para a morte. Ah, o forte come o fraco. Zhao Feng suspirou enquanto se afastava silenciosamente. Este assunto não tinha nada a ver com ele, nem era algo com que ele pudesse se preocupar. Esta foi uma batalha entre facções de 4 estrelas e meia, e pôde até haver um deus antigo presidindo esta batalha. E ainda há um semideus ali. Um deus verdadeiro de 1º grau do grupo deu uma risada animada e correu para Zhao Feng. Nesta guerra, a contagem de mortes determinava as recompensas de cada um. Para um deus verdadeiro de 1º grau, os semideuses eram as melhores presas. Sou apenas uma pessoa que por acaso usou a matriz de teletransporte para vir aqui. Eu não faço parte desta facção. Zhao Feng olhou para o deus verdadeiro de 1º grau e explicou imediatamente. E, nem pense em tentar me enganar. Você é um membro do Portão da Grama Espiritual. O deus verdadeiro de 1º grau parou por um momento antes de dar um sorriso perverso. Zhao Feng realmente tinha saído do campo de teletransporte próximo agora mesmo, e as características de seu corpo e aura indicavam que ele não pertencia a esta facção. Mas ele era apenas um semideus. Matá-lo ainda permitiria que este deus verdadeiro de 1º grau aumentasse sua contagem de mortes. Este semideus só poderia ser culpado por sua má sorte em não perguntar sobre a situação e se teletransportar para o território do Portão da Grama Espiritual. Morra! O deus verdadeiro de 1º grau balançou sua alabarda em Zhao Feng. Roar! Um enorme dragão amarelo escuro bloqueou o sol enquanto ele avançava contra Zhao Feng. Ultrajante, ultrajante! O rosto de Zhao Feng ficou frio. Mesmo se houvesse uma chance de que ele pertencesse ao Portão da Grama Espiritual, este deus verdadeiro deveria pelo menos verificar sua identidade primeiro. Mas essa pessoa claramente não se importava com qual facção Zhao Feng pertencia e decidiu matar primeiro. O enorme dragão parecia prestes a engolir Zhao Feng inteiro.
No entanto, Zhao Feng estendeu a palma da mão e apertou levemente. Duron. A intenção dos 5 elementos fundidos com o mundo, combinados com a intenção de Zhao Feng para criar um poder incrivelmente poderoso. Em um instante, o mundo inteiro parecia estar ao lado de Zhao Feng, seu imenso poder condensando em uma palma tangível e enorme consistindo de 5 cores que capturavam a imagem do dragão amarelo. Bang! Zhao Feng explodiu o dragão amarelo em pedaços. O que? O deus verdadeiro de primeiro grau ficou paralisado de estupefação. Seu ataque foi facilmente destruído por seu oponente. Um quase-deus de segundo grau. De que outra forma ele poderia ser tão forte? Um quase-deus de segundo grau em uma facção de 4 estrelas e meia seria considerado um gênio incomparável. Eu disse antes, estou apenas de passagem. Zhao Feng disse friamente ao deus verdadeiro de primeiro grau. Zhao Feng se virou para sair. Pare! Alguém rugiu para Zhao Feng. Uma figura de armadura marrom correu em direção a Zhao Feng com força surpreendente. Qual é o significado disto? Zhao Feng olhou para este homem, o deus verdadeiro de terceiro grau que liderava a equipe de invasores de deuses verdadeiros. Eu nunca vi você entre os quase-deuses de segundo grau de qualquer uma das fações ao redor. O deus verdadeiro de terceiro grau encarou Zhao Feng com um olhar penetrante e perspicaz. Ele nunca tinha visto um quase-deus de segundo grau como Zhao Feng no portão da grama espiritual, nem nas outras fações de 4 estrelas e meia próximas. O mundo é inimaginavelmente vasto. Sempre há um homem mais forte, sempre uma montanha mais alta, Zhao Feng respondeu categoricamente. HMPH, volte comigo. Se você não for membro do portão da grama espiritual, o pavilhão do dragão amarelo permitirá que você saia. O deus verdadeiro de terceiro grau latiu friamente. A expressão de Zhao Feng afundou. Ele não estava em uma situação em que sua identidade pudesse sobreviver a uma inspeção rigorosa. Além disso, Zhao Feng estava confiante de que, enquanto estivesse determinado a não ser membro de uma facção de 4 estrelas e meia, ele não seria tão facilmente dispensado. Me siga. Vendo que Zhao Feng não respondeu, o deus verdadeiro de terceiro grau atacou. Escamas amarelas surgiram em todo o seu corpo enquanto ele invocava a energia da terra para se elevar sobre Zhao Feng como uma montanha elevada. Essa pressão terrível fez com que o deus verdadeiro de primeiro grau nas proximidades vomitasse sangue e voltasse rapidamente. Já que você quer lutar, vamos lutar. Zhao Feng perdeu a paciência. Esta pequena equipe tinha apenas um deus verdadeiro de terceiro grau, então não poderia fazer nada com ele. Zhao Feng estava com medo de, ao ofender essa facção, mais uma vez acabar sendo desviado. Mas mesmo que ele não os ofendesse, essas duas facções estavam no meio de uma guerra, então Zhao Feng acharia muito difícil usar suas matrizes de teletransporte de qualquer maneira. Svish! O corpo de Zhao Feng cresceu instantaneamente quando um relâmpago de 5 cores começou a crepitar ao seu redor. Ambos estavam usando técnicas de fortalecimento corporal, mas quando Zhao Feng usou as dele, a energia do mundo instantaneamente começou a se reunir ao seu redor. Isso acontecia porque o poder divino dos 5 elementos de Zhao Feng continha a intenção dos 5 elementos, permitindo que ele se harmonizasse naturalmente com os céus e a terra. Morra! O deus verdadeiro de terceiro grau viu que Zhao Feng também era um especialista em fortalecimento corporal, alguém que parecia estar em um nível ainda mais alto do que ele, imediatamente fez uma careta. O dragão amarelo luta contra os céus. O deus verdadeiro de terceiro grau deu um soco com ambas as mãos, criando um dragão amarelo de terra de tamanho enorme e expressão selvagem, parecendo quase tangível. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng circulou seu poder divino dos 5 elementos e golpeou como uma de suas mãos, disparando uma montanha de relâmpagos de 5 cores em seu oponente. Duron! Esta montanha de relâmpagos de 5 cores estava explodindo com poder destrutivo. Ele explodiu através do dragão amarelo e atingiu o deus verdadeiro de terceiro grau bem no peito. O deus verdadeiro de terceiro grau deu meio passo para trás, descrença em seu rosto. Como pode ser isso? O deus verdadeiro de terceiro grau gritou mentalmente em alarme.
Embora ele não tivesse atacado com todo o seu poder, ele achou impossível acreditar que um quase-deus de segundo grau pudesse tão facilmente destruir sua técnica. Ele poderia ser um quase-deus de terceiro grau. Os quase-deuses de terceiro grau eram gênios incomparáveis que apenas os poderes de pico 4 estrelas poderiam possuir. Como alguém como ele pode aparecer aqui? Além disso, se essa pessoa fosse um quase-deus de terceiro grau, ela realmente não poderia pertencer ao portão da grama espiritual. Bom senhor, não quis ofender. Você realmente não é um membro do portão da grama espiritual. Por favor, perdoe a visão deficiente deste. O Deus verdadeiro de terceiro grau imediatamente se desculpou com Zhao Feng. Zhao Feng pode ser apoiado por uma facção de 4 estrelas de pico, ou talvez algo ainda mais forte. Por outro lado, ele tinha apenas o pavilhão do dragão amarelo atrás dele, uma facção de 4 estrelas e meia um tanto forte, que ainda estava muito longe de se tornar uma facção de 4 estrelas de pico. E? Isto é ponto. O Deus verdadeiro de terceiro grau de repente focalizou seu olhar no chão. Naquele choque feroz entre ele e Zhao Feng, uma parte do solo havia sido achatada. Uma placa de pedra resistente foi revelada, as runas de uma matriz visíveis nela. Ah, então você estava se escondendo aqui. O Deus verdadeiro de terceiro grau olhou para o chão enquanto pegava um token e transmitia uma mensagem. Bom senhor, eu acusei você por engano. No futuro, o pavilhão do dragão amarelo certamente fará uma visita para se desculpar. No momento, meu pavilhão do dragão amarelo está em guerra com o portão da grama espiritual. Se o bom senhor não tiver outras preocupações, você deve sair o mais rápido possível e não se aproximar desta zona de guerra. O Deus verdadeiro de terceiro grau sorriu para Zhao Feng e disse: se ele não tivesse descoberto inadvertidamente seu alvo durante sua luta com Zhao Feng, ele teria perdido esta rara oportunidade. Era óbvio que uma sala secreta estava escondida no subsolo. Uma matriz de ilusão foi montada ao redor da sala secreta, impedindo o sentido divino e ferramentas comuns de descobri-la. Se ele capturasse o alvo, ele receberia uma grande recompensa. Ah, uma voz idosa suspirou do subsolo. Após esse suspiro, 2 figuras voaram para o céu, exalando um poder tão enorme que até Zhao Feng ficou um pouco surpreso. Um deles era um homem vestido com um manto verde escuro, a tremenda aura ao redor dele indicando que ele era um deus verdadeiro de 4º grau. Ao lado dele estava uma garota vestida de verde, seu cabelo um preto sedoso e sua pele branca e macia. Ela tinha um par de olhos verde azulados que eram ágeis e cheios de vitalidade. De longe, esta garota foi cercada pela exuberante vitalidade da natureza, como se ela fosse uma princesa da floresta. A garota de repente se virou para Zhao Feng, um olhar triste em seus olhos. Zhao Feng estava ligeiramente atordoado. O rosto dessa garota era uma obra natural de beleza imaculada, mas também parecia banir qualquer pensamento profano de quem olhava para ele. Em particular, quando Zhao Feng olhou nos olhos dela, ele imediatamente se sentiu em paz. HMPH. O ancião de manto verde lançou um olhar para Zhao Feng, seus olhos cobertos por uma intenção fria e gelada. Se Zhao Feng não tivesse surgido do nada e lutado com o Deus verdadeiro de terceiro grau, eles poderiam ter evitado ser descobertos e encontrado uma oportunidade de escapar. Zhao Feng parecia entender algo. Esta pequena equipe tinha sido tão dura e sem vontade de deixá-lo ir porque tinha um objetivo importante. Ele até aparentemente os ajudou expondo a localização desse objetivo. Senhor, por favor, não se ofenda. Este Júnior não fez isso intencionalmente, Zhao Feng se desculpou. Isso tudo foi um acidente completo. Ninguém, vamos lá. Embora o ancião se ressentisse de Zhao Feng, ele não o atacou. Em vez disso, ele imediatamente pegou a garota e começou a fugir. Mas, neste momento, uma enorme pressão explodiu no horizonte distante. Dron. Uma espessa nuvem amarela se aproximou, lançando o mundo inteiro na escuridão e exercendo uma inexplicável pressão e mal-estar. Ah, onde você planeja correr? Um velho de pele amarela escura estava de pé sobre esta nuvem, uma cauda crescendo em suas costas. Deus verdadeiro Zongtu.
O ancião de manto verde fez uma careta com a chegada desse especialista deus verdadeiro. O deus verdadeiro Zongtu era um deus verdadeiro de 5º grau do pavilhão do dragão amarelo. Você não tem para onde fugir, olho da vida. O deus verdadeiro Zongtu olhou diretamente para a garota de verde.